Eu quero começar um trabalho com adolescentes na minha igreja, mas eu não faço a menor ideia por onde começar. Se esse é o teu problema, se essa é a tua dor, fica nesse vídeo até o final que eu vou compartilhar aqui um pouquinho da minha experiência no ministério com adolescentes. E eu tenho certeza que alguma das coisas que eu falar aqui podem ser úteis para o seu próprio contexto, no seu próprio ministério. Então, fica ligado. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, aqui quem fala é o Jean Francesco. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no meu canal para que você receba todos os nossos conteúdos e saiba de tudo que está acontecendo por aqui. E também não deixe de curtir o vídeo para que esse vídeo seja distribuído para mais e mais pessoas. Muito bem, o tema de hoje é Ministério com Adolescentes. E eu tenho uma maior alegria de falar sobre isso porque eu fui pastor de adolescentes e jovens por muitos anos da minha vida e eu tenho uma maior alegria de compartilhar daquilo que deu certo, daquilo que não deu tão certo, para poder ajudar você que está trabalhando e está lutando com esse desafio de trabalhar com adolescentes. Mas vamos lá. Eu, quando estava com 20 anos de idade, eu estava no seminário, acho que lá no terceiro ano do seminário, a minha igreja local me convidou para ser líder e pastor de adolescentes, porque havia essa carência na igreja, e eu prontamente aceitei o desafio, fiquei muito feliz, porque é uma oportunidade de influenciar, né, essa galera de 12 até os 17 anos, mas ao mesmo tempo eu me senti muito desafiado e despreparado, porque eu não sabia o que fazer, eu basicamente iria repetir o que todo mundo sempre fez, mas eu queria de fato que meu ministério fosse abençoador para aquela faixa etária, então eu procurei estudar um pouco mais sobre o que se fazia por aí, né, com alguns amigos que também trabalhavam, e foi um período muito abençoador. A gente começou com 17 adolescentes na Igreja da Penha, e quando eu deixei o trabalho em 2018, nós tínhamos um pouco mais de 150 adolescentes, ou seja, foi um crescimento exponencial, muito amadurecimento, muita gente foi abençoada pelo nosso ministério, não apenas a nossa igreja, mas várias igrejas ao redor. E eu queria compartilhar algumas coisas que deram muito certo, algumas coisas que são princípios fundamentais para qualquer trabalho com adolescentes. Eu acho que a primeira coisa que a gente fez, que foi muito certa, e que acho que para qualquer ministério, seja com adolescentes, com jovens, ou com idosos, ou com qualquer outro tipo de pessoa, tem que ser uma cláusula pétrea, uma coisa assim inegociável, é o líder. Número 1, defina quem é o líder do ministério. Porque o líder é o seguinte, é o segredo do ministério. Se o líder é bom, se o líder é comprometido, se o líder é responsável, se o líder conhece da Bíblia, se o líder é crente, o ministério tende a ser muito bom. Então eu diria que 50% de qualquer ministério frutífero é resultado de uma boa liderança. O líder é o segredo. Então, invista em você mesmo, estude bastante, vá em bastante congressos, procure se aprofundar nas escrituras, procure ser uma pessoa santa, enfim. Liderança é chave, 50% ou talvez mais de um bom ministério é boa liderança. Então essa é a primeira coisa, defina quem vai ser o líder desse ministério e invista nessa pessoa, coloque todas as suas fichas nela, invista o máximo que você puder. A segunda coisa que eu diria para quem quer trabalhar com adolescentes é defina bem o seu público e conheça a fundo quem é o seu público-alvo. No caso, são os adolescentes. Você precisa entender o que é a adolescência. E andar com essas pessoas é o melhor jeito de descobrir quem são elas. No meu caso, eu tinha 17 pessoas. Eram essas pessoas que eu convidava para ir na minha casa, para conhecer a minha namorada, na época que era Gesier. Essas pessoas que eu visitava quando tinha aniversário, essas pessoas que a gente saía para comer sorvete, a gente ia no shopping, ia no cinema, enfim, a gente andava junto com eles para entender o universo deles, como eles raciocinavam, como eles pensavam, para que assim, entendendo as necessidades deles, nós pudéssemos aplicar o evangelho para cada uma das carências ou questões da vida. Além disso, o Ministério com Adolescentes, você precisa entender que a adolescência é uma coisa que por mais que varie de lugar para lugar, época para época, tem algumas coisas que são muito peculiares à adolescência em si mesmo. Então, por exemplo, o adolescente, ele tem a cabeça de criança, mas ele tem um corpo de um adulto. Então, se você entender isso vai te poupar muitas frustrações do ministério. Por quê? Eles são imaturos mesmo e você tem que aprender a tolerar isso. Obviamente você tem que disciplinar, você tem que admoestar, encorajá-los para que cresçam, mas sempre tolerando a imaturidade que é própria da idade.
Outra coisa, os adolescentes eles sempre têm uma dificuldade com o belo e com o feio. Então, eles seguem muito a tendência da época, eles acham que a mãe e o pai são as pessoas mais feias da face da terra, que o jeito que eles se vestem, o jeito que eles falam, o jeito que as músicas que eles gostam, tudo é feio. Bonito é eles, é a cor do cabelo deles, é os amigos na escola, a roupa rasgada e por aí vai. Então, assim, entender isso também é outra coisa. Eles têm um apego muito forte à aparência. Entender essa necessidade e colocar o remédio do Evangelho, que a nossa identidade está em Cristo, antes e primeiro de qualquer coisa, e não a nossa aparência, que vem depois. Outra coisa, o adolescente, ele tem muito desejo de ser independente, ter suas próprias ideias, discordar de todo mundo, mas ele é ao mesmo tempo muito incompetente, ele não consegue levar a cabo aquilo que ele pensa ou sustentar a sua independência. Então, por exemplo, teve um rapaz lá na nossa igreja que ele queria fugir de casa, ele não aguentava mais morar com os pais. E aí ele então pegou uma mochila, colocou umas meias, umas cuecas, um sanduíche, colocou a mochila nos ombros e saiu fora de casa. Depois de uns 30 minutos fora de casa, andando sozinho, deu vontade de ir no banheiro, não sabia onde tinha banheiro ao redor, esqueceu que tinha esse problema, né? Saindo da casa dos pais, não tinha mais banheiro, não tinha mais chuveiro, não tinha onde tomar banho, teve que voltar para casa para fazer xixi e acabou ficando. Então, assim, o adolescente ele tem muito essa ideia de ser maduro, ser independente, de caminhar por suas próprias pernas, mas ele ainda não tem a competência para isso. Ele quer namorar, mas ele não trabalha. Ele acha que ele é o sabichão, mas ele nunca construiu nada, né, por si mesmo. Então, entender isso e trabalhar com eles essa maturidade é fundamental. E por último, os adolescentes ele têm as paixões afloradas. Então, você entender, fazer um raio-x disso e trabalhar como o Evangelho, como a Bíblia lida com as nossas paixões, é fundamental para um trabalho com adolescentes. Foi nessa época que eu escrevi o meu livro, O Significado do Namoro. Eu não queria escrever esse livro, nunca passou na minha cabeça de escrever um livro para adolescentes e jovens sobre relacionamentos antes do casamento, mas era uma necessidade tão grave, tão necessária, uma necessidade tão necessária. Era uma questão tão assim imediata que eu tive que fazer alguma coisa, tive que falar muito sobre esse assunto, porque eram as maiores dúvidas que eles tinham. Então, assim, você precisa conhecer o público. Tem as dimensões do adolescente como um todo, que eu acabei de falar, mas também tem aquelas questões, a linguagem, o que eles ouvem, que tipo de música, que vocês só vão conseguir compreender se andarem com ele. Então, essa é a segunda coisa, o público. A terceira coisa que é fundamental é você estabelecer para você, líder, para o grupo, quais são os objetivos do seu ministério. No final das contas, onde você quer chegar com esse ministério? O que você gostaria que, ao final da jornada, você formou no coração deles? Quais são os seus objetivos? Eu estabeleci vários objetivos no meu ministério com adolescentes, e nenhum deles é super original, né? Basicamente, eu queria que eles fossem amigos uns dos outros, eu queria que eles estivessem governados pela palavra de Deus como regra de fé e prática, eles conhecessem a Bíblia e obedecessem a Bíblia como palavra de Deus. Eu queria que eles tivessem um encontro verdadeiro com Cristo, eu queria que eles fossem pessoas de oração, eu queria que eles fossem discípulos que fazem outros discípulos, ou seja, pessoas com forte ênfase missionária. Eu queria que eles fossem adoradores verdadeiros e pessoas que amam o próximo como eles mesmos, na prática, né? Que fizessem obras de caridade, que fossem pessoas misericordiosas, estivessem sempre preocupadas com a necessidade dos outros. Enfim, eu tenho esses alvos. Você precisa estabelecer quais são os alvos do seu ministério. Pode ser os mesmos que os meus, podem ser outros, você pode adicionar alguma coisa. Eu coloquei esses aqui porque eu percebia que os jovens da nossa igreja eram muito ensimesmados, eles não pensavam no de fora, eles eram todos filhos de presbíteros e diáconos, eles não tinham muita relação com os não crentes. Eles também não tinham esse negócio de conhecer a pobreza, conhecer a miséria, conhecer o que é o mundo do lado de fora. Então eu comecei a perceber quais eram os problemas da espiritualidade dos que eu tinha ali, aqueles 17, e comecei a trabalhar então objetivos, onde eu queria chegar com o meu trabalho com eles. Isso é muito importante. Número 3. Estabeleça quais são os seus objetivos. Número 4, estabeleça quais são as suas ações. O que são as suas ações?
são, na prática, as atitudes que você vai tomar para que você alcance os seus objetivos. Então, por exemplo, eu queria que eles fossem amigos uns dos outros, que tivessem comunhão verdadeira entre eles. Eu preciso, então, ter ações, encontros, ambientes, para que a gente possa desenvolver essa amizade. Só a escola dominical, eu percebi, não é suficiente. Porque na escola dominical eles basicamente sentam um do lado do outro para ouvir sobre a Bíblia. Eles não estão ouvindo um do outro, não estão desenvolvendo amizade. Eu preciso criar um momento durante a semana no qual eles possam se ouvir, conversar um com o outro e desenvolverem amizade. E isso, obviamente, precisa ir além daquilo que a gente conhece como o culto escola dominical nas nossas igrejas. Número 2, eu queria que eles fossem apaixonados pela Bíblia. E sim, escola dominical é um exemplo. Mas eu queria que eles tivessem um estudo mais profundo, estudassem uns com os outros. Talvez um livro inteiro da Bíblia, talvez, sei lá, durante a semana, ou talvez durante um fim de semana inteiro, um acampamento seja talvez mais apropriado para isso. Enfim, eu queria que eles saíssem um pouco da bolha deles e evangelizassem as pessoas. Então, se a gente criasse projetos para que eles desenvolvessem a capacidade do evangelismo, a gente criou projetos para isso. Eu queria que eles saíssem da bolha deles e visitassem, por exemplo, um presídio, um abrigo de idosos, um orfanato para pessoas que foram abandonadas na infância. Enfim, a gente fez tudo isso para que, de fato, a gente chegasse nos nossos objetivos. As ações que a gente elenca no nosso ministério, elas têm que estar ali porque um objetivo está em vista. Se eu quero que eles saiam da bolha e amem o próximo como eles mesmos, nessas dimensões da sociedade, eu preciso jogar eles para fora. Preciso fazer eles visitarem um presídio, um abrigo, um orfanato, enfim, entender o que é uma criança que tem câncer e está lidando com isso numa fase terminal. E a gente teve muita experiência desse tipo na nossa igreja que foi muito abençoadora. Então são as ações. E uma das coisas que a gente fez que foi central para a gente tentar juntar todas essas coisas foi uma coisa chamada SOS, que foi o nome que a gente deu para o nosso encontro de sexta-feira, que é onde a gente tentava juntar comunhão, reflexão na palavra de Deus, ação social, a gente tentava juntar louvor, enfim, a gente tentava juntar todos os nossos objetivos nesse encontro. Obviamente que a gente não conseguia colocar tudo isso num lugar só, mas a gente definia, o SOS vai ser um local que a gente tem que ter pelo menos 20 a 30 minutos de comunhão com os meus amigos. A gente tem que ter pelo menos 30 minutos de reflexão na Bíblia. A gente tem que ter pelo menos uma causa para a gente orar todas as sextas-feiras, sejam os pobres, sejam os perdidos, sejam os meus amigos na escola. Toda sexta-feira eu tenho que convidar um amigo não crente para vir conosco para o SOS e coisas dessa natureza para que a gente, no encontro só, conseguíssemos alcançar todos esses objetivos de uma vez só. A quinta coisa que eu queria compartilhar com vocês é o treinamento de líderes. Isso foi muito importante no nosso ministério com adolescentes, porque o líder, ele sempre sabe que tem algumas áreas, algumas atividades que ele é insubstituível. Porém, outras ele pode delegar coisas para os outros fazerem que ele não é insubstituível. E a chave da boa liderança é isso, é você se tornando um líder descartável, desnecessário com o passar do tempo. Delegando para as pessoas aquilo que você fazia antes, que você não necessariamente precisa fazer, e naquelas coisas que você é insubstituível, você ir treinando outras pessoas para que elas possam fazer no seu lugar no dia que você não estiver presente. E assim você está formando um ministério que é, de certa maneira, autônomo e funciona sozinho sem que o líder esteja lá o tempo todo. Isso foi muito importante para o nosso ministério com adolescentes, porque eu sabia que em uma hora ou outra eu iria sair dali. Eu não acho que o pastor tem que ser pastor de adolescentes para a vida inteira. Eu tinha outros planos. Então eu sabia que eu precisava deixar o ministério andando sem que eu estivesse perto. Então, o que eu fiz? Eu tinha encontros com os meus líderes, né? Eu elegi vários líderes dos adolescentes lá, e a gente sempre tinha encontros de liderança para trabalhar. O que é um líder, caráter, como dar um estudo bíblico e coisas dessa natureza que iriam formá-los, iam forjá-los a fazer as mesmas coisas que eu fazia com eles, e eles poderiam fazer aquilo sem mim. Então, é muito importante que você entenda. O primeiro princípio é o princípio do líder.
Mas isso não significa que você tem que centralizar todas as coisas em você mesmo. Tudo que você puder delegar, delegue. Ah, mas a pessoa não vai fazer tão bem feita quanto eu. Ninguém vai fazer como você. Sempre vão fazer diferente de você. Você precisa aprender a delegar e se sentir satisfeito com aquilo que a pessoa fez no seu lugar. E ir preparando novas pessoas sempre para fazer aquilo que você sempre fez. Acho que essas 5 coisas, a liderança, conhecer o público, estabelecer objetivos, definir quais são as suas ações e sempre treinar novos líderes, ser uma espécie de caça-talentos ou aquele olheiro que sempre está olhando quem vai ser o próximo líder, quem vai ser o próximo pregador da nossa turma. Isso é uma coisa bacana porque em todos os nossos encontros eu sempre ficava olhando para aquela galera, tipo 100 pessoas, 150 pessoas, eu ficava me perguntando quem vai ser o próximo Jean ali? Quem vai ser o próximo pregador? Quem vai ser o próximo líder daqui dos próximos anos? E eu orava a Deus para Deus mandar esses líderes, Deus mandou dezenas deles. E eu fico muito feliz que eu saí, eu estou aqui hoje estudando, fazendo doutorado, e eles estão lá, o ministério está indo sem mim. Isso é muito gratificante e muito recompensador, porque de fato é Deus quem faz a obra, e a obra vai continuar apesar de nós. Então são essas 5 coisas que eu queria compartilhar com vocês. Espero que possam ser úteis. E se você tem alguma pergunta sobre ministério com adolescentes que eu não respondi aqui, deixa nos comentários. Obviamente tem muitas e muitas outras coisas que eu poderia falar sobre isso, mas o vídeo ia ficar de 3 horas se eu continuasse. Deixa nos comentários aqui se você tem alguma pergunta que eu vou tentar responder da melhor forma possível. E se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para os seus amigos que também estão querendo trabalhar com adolescentes e não sabem por onde começar, estão se sentindo meio perdidos. Acho que esse vídeo pode ajudar bastante essas pessoas a se encontrarem melhor e colocarem no papel como que elas querem desenvolver esse ministério, tá bom? Que Deus abençoe vocês e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!